No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre o assalto à mão armada que aconteceu na Apple Store em Amsterdão. 2 criminosos fizeram um refém e o pânico se gerou ao redor da loja. Esta é a vertente e o seu podcast de tecnologia vai começar agora. Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a minha, a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. O crime tem aumentado cada vez mais em alguns países, fruto das diversas circunstâncias. Podemos especular que a crise financeira que vivemos um pouco por todo o mundo provavelmente será um dos maiores fatores. Mas não é só o próprio crime que tem vindo a escalar exponencialmente. A violência por agregação também aumentou. Isto faz gerar o pânico na sociedade e deixa nas próprias pessoas a sensação de insegurança, de medo, de receio e onde a palavra liberdade meio que fica posta em causa. E nos Países Baixos, mais propriamente em Amsterdão, tivemos um cenário de terror em uma das lojas da Apple. Sem que nada pudesse prever, tivemos 2 criminosos encapuzados na passada terça-feira a fazer um assalto à mão armada na loja da Apple. O crime, que começou por volta das 18 horas locais, acabou por se agravar pouco tempo depois, quando ambos os criminosos tentaram fugir e os policiais conseguiram barrar essa fuga. Daquilo que se pôde perceber junto de fontes de notícias locais, os criminosos pediram nada mais do que nada menos 200 milhões de euros em Bitcoin, sob pena de poderem explodir a loja caso o seu pedido não fosse acatado. Algumas testemunhas locais chegaram mesmo a dizer que foram feitos alguns disparos nas proximidades da loja. Um dos vídeos que teve alguma popularidade e que circulou na rede social Twitter mostrou que um dos criminosos chegou mesmo a apontar a arma à cabeça de um refém. As autoridades locais aconselharam que as pessoas que residiam nos prédios ao redor da loja não saíssem das suas casas, pois temiam que pudesse haver troca de tiros. O cenário foi de tal ambiente de terror que as ruas e tudo o que se encontrava à volta da Apple Store foram interditas e devidamente evacuadas. Segundo algumas informações, pode ter havido cerca de 70 pessoas, tanto num teatro como no café, que estavam logo à frente da loja e que podiam ter sido facilmente feitas de refém pelos criminosos. No local do crime estava tanto a polícia local como o Serviço de Intervenção Especial, ou seja, o DSI holandês, que é considerado uma espécie de força tática. Todas as autoridades pediram às pessoas que estavam nos arredores para terem cuidado com a partilha de imagens, pois a segurança de todos tinha de permanecer intacta e o mau uso dessas imagens podia pôr isso em causa. De acordo com o Telegraph, todos os restantes funcionários que se encontravam nos andares superiores da Apple Store conseguiram deixar o local com sucesso e sem qualquer tipo de ferimentos, ainda que todos eles tivessem ficado em estado de choque. Posto isto, para finalizar o episódio de hoje com contornos assustadores, a situação horas depois foi controlada pelas autoridades, ainda que não houvesse informações como tudo aconteceu. Mas vídeos a circular pelas redes sociais deu para ver os criminosos a fugirem da loja e ao atravessarem a rua, um deles foi literalmente atropelado por um dos carros da polícia. Através do Twitter, a polícia de Amsterdão disse o seguinte: conseguimos parar o sequestrador batendo nele enquanto este corria. Imagens violentas dessa colisão podem ser visualizadas. Sabemos que o suspeito afinal não tinha explosivos no corpo e as equipas médicas já estão a cuidar dele. Até à presente data, a Apple não comentou o caso. No entanto, a página oficial da loja foi atualizada e informa que ela permanecerá fechada até esta quinta-feira, reabrindo no dia da manhã, sexta-feira.
Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.